Olá! Oi, Ana, tudo bem? Oi, teu áudio tá um pouquinho baixo. Tu estás ouvindo o meu bem? Estou. E aí? Então, eu tô achando o teu um pouquinho baixo. Põe o fone, Meu que eu fone acho que deu fica... problema. Ah, entendi. Mas você me ouve bem? Eu te ouço. Eu tô te ouvindo bem. Tá, não tem qualquer dificuldade em me entender. Só está Não, baixo. não, só tá um pouquinho baixo. Eu tô me aproximando um pouquinho mais pra Tá. gente, pra gente... Daqui a pouquinho as pessoas estão entrando. Olá, Sueli. Sueli, o Ricardo, um amigo meu, advogado, tributarista, também acabou de O entrar. Dilcinho Lemos também entrou. Olá. Eu acho que entrou sua filha também. Bianca Filhote. É, exato. Bianca Filhote tem que participar. Sueli Margalho. Oi, Sueli. E é bom que nós dois temos um amor pela disciplina de horário, né? De Então nós horário. começamos no tempo. Então, pois é. E me E diz a uma gente fala coisa. muito. A É gente fala verdade, muito é também. verdade. É, Então a gente exato. tem que começar no horário, porque senão não dá conta de fazer Exatamente. tudo. E Não é? como é que está aí a tua vivência dessa quarentena? Então, sobrevivendo. Oi, Edilson. Oi, Edilson. É o Edilson lá do contador. Oi, Edilson, obrigada. Então, Domingos, assim, como diz a música, sobrevivendo sem um arranhão, né? Mais ou menos, mais ou menos. Quero dizer que mais ou menos. Carlos Alberto entrou, Júnior. Só tem as siglas, eu não consigo saber quem entrou, mas é JR. Olha, Andréa! Andréia! Oi, linda! Saudade de você, saudade. É, Rômulo Carvalho, obrigada, Sueli, pelo show. Então, tem dias que assim, o coração aperta um pouquinho, né? Porque a gente fica naquela de. Não é tanto pelo não sair de casa, porque eu acho que o não sair de casa. Eu já trabalhava em casa há 4 anos, então eu já tinha assim, uma rotina, já estava acostumada com isso. É assim, eu acho que é mais a incerteza de você não saber o dia de amanhã, de você não poder planejar, sabe? Eu tinha assim um monte de planos para a coluna, para as minhas palestras. Já tinha inclusive alguns clientes contratados para fazer cursos, para fazer treinamentos. E infelizmente agora a gente... Oi, Capelone. E aí, uma honra, viu, secretário? O senhor está aqui com a verdade, gente. verdade, seu secretário. Muito Grande obrigado pela sua amigo, presença. olha, do coração. Então, e aí eu acho que é assim, é a incerteza, porque a gente não sabe, né, quando que as coisas vão, quando é que a gente vai poder fazer o que a gente mais ou menos, pelo menos mais ou menos o que a gente fazia, né? Ontem eu até É estava verdade. conversando com o André, a gente bateu um papo pelo telefone, e eu dizendo assim, André, essa semana eu fiquei assim tão angustiada, sabe, o coração tão pequenino, porque num dia só foram 4 pessoas conhecidas que faleceram, e o irmão de um amigo que faleceu e que não está muito bem, enfim, sabe, aí você fica com o coração pequenininho e falei, vou assistir a missa. Aí eu tenho assistido mais assim a miúde, a missa da Catedral, da Basílica de Nazaré, às 18 horas, porque daí acalma, né? Oi, prima, Regina, lá do Rio. Oi, Olha, Neila, tudo a bem? nossa, As duas lindas. Beijo, gente. Só assim vocês me veem, né? a nossa Domingos, audiência eu já acho até que a pelo gente Rio. dá uns 2 minutinhos e começa, É, porque a gente não pode perder o horário, porque é só é 1 hora, verdade. e aí Mas a aí tu live estás falando de cai. uma coisa que eu vou até aproveitar para fazer o teu merchandising já. Em relação ao home office, tu tens uma publicação sobre isso na tua coluna, né? Dando dicas para o Tenho, povo tenho. Eu de dou como umas aproveitar dicas, o home office, né? Isso. A Como Ana Celeste, enfrentar. assim, na coluna Etiqueta e Tal, lá no portal Roma News. Só clicar lá, ir ao portal Roma News e procurar a Isso. coluna Etiqueta e Tal, que tem lá o vídeo sobre Toda dicas. quinta-feira a gente atualiza a coluna, que tem sido também um desafio, porque antigamente eu gravava no portal, gravava fora, né? Ia lá no portal Roma News, gravava. A gente gravava externas. Eu e Domingos mesmo já fizemos uma juntos lá no shopping, numa loja do shopping, que eu falei sobre as roupas dos advogados, o que podia, o que não podia, dei umas sugestões. E agora não, é só em casa. Então, assim, o cenário... Oi, Rodrigo, obrigada por entrar. O cenário agora
é quase sempre o mesmo. Então, é um desafio fazer no sofá ou fazer na cadeira. Ou um dia desses eu fiz na sala de jantar e o relógio atrás de mim bateu. E aí eu falei, gente, eu vou deixar. As pessoas sabem que eu estou em casa. Então, em casa tem cachorro que late, né? Tem um vídeo meu que a Chanel passa atrás de mim. Então, é assim, é casa. A Chanel não é tenho... a cachorra, né? É, a Chanel é uma das, né? Que são 3. E então, tem o Armani Domingos, também, né? eu acho que a gente pode começar, né? Hoje entrou no ar uma que eu falo sobre chá. O Domingos, para variar, já começou a questionar, mas eu acho que eu te dei a resposta certa. O chá realmente é servido às 16 horas. Como tudo no Brasil, a gente tem mania de mexer nas coisas e mexer nas tradições. E aí, aqui no Brasil, se começou a tomar chá às 5 da tarde. Sabe lá por quê, né? Talvez pelo calor, enfim, alguma coisa assim. E aí aqui se começou a chamar de chá das 5, mas o tradicional chá inglês é servido às 16 horas, tá? Que fique registrado. Então pronto. Quando formos visitar a rainha, a gente vai vivenciar na prática. Vamos lá. Com certeza, Ana, vamos às 16 horas. Exato. A nossa ideia aqui é trocar uma ideia acerca de como nós devemos nos comportar e nos portar nas mídias sociais. Porque, com a história da Covid-19, as mídias sociais se tornaram, não é, um instrumento muito mais forte do que já eram. Não é? E aí é que entra, então, o papel de uma consultora para nos ajudar a aproveitar melhor este novo instrumento. O que é que você nos fala acerca da importância das mídias sociais para nós, os profissionais, os trabalhadores? Então, olha, eu acho assim, se já tinha importância, agora a coisa praticamente explodiu. E a boa notícia é que essa novidade não vai acabar. É assim que eu vejo. Só que antigamente, a grande maioria das pessoas estava usando as redes sociais para mostrar a casa, para mostrar as festas, para mostrar a comida do restaurante, o que eu particularmente não gosto muito. Eu não gosto muito dessa exposição. Eu sei que tu vais me perguntar daqui a pouco sobre isso, eu já estou me adiantando. Eu não gosto muito dessa exposição. Eu, particularmente, eu acho que cada mídia social, inclusive, tem uma linguagem, tem um público. Eu tenho 2 Instagrams. O Instagram do Etiqueta e Tal, que eu estou sempre muito presente, que eu dou informação, que eu dou dicas, e que eu procuro realmente trabalhar aquele público que me segue e que tem dúvidas. Tem dúvidas sobre etiqueta, sobre comportamento. Às vezes eu coloco até uma receitinha, porque eu acho que tem que dar uma leveza também. E eu tenho o meu Instagram. Esse Instagram é aberto, todo mundo pode entrar. E eu tenho o meu Instagram particular, que é o Ana SC Franco, que esse eu pouco visito, vou confessar, porque é muita coisa para administrar e não dá tempo. Mas, enfim, esse não. Esse é um Instagram mais privado, que eu não... Rose, beijo, querida. Que eu não coloco tudo, que eu coloco pouquíssimas coisas, que eu tenho pouquíssimos seguidores, porque o meu interesse não é ter volume de seguidores no Instagram, que é meu particular. Então, eu acho que todo profissional deveria adotar esse sistema. Pelo menos quem não vive disso. Porque quem vive da exposição da sua imagem tem mais é que explorar. Eu não sou contra. Eu acho que cada um resolve como quer levar a sua vida, cada um faz o que quer. Mas quem é profissional, quem tem uma imagem a zelar, deveria ter 2 Instagrams. Um profissional, onde coloque suas informações, até, sabe, como eu digo, um pouco de leveza, alguma coisinha, um drink bacana, que você dá até uma dica, que foi até o que eu fiz esse final de semana. Eu tenho uma amiga, a Carla Gueiros, que está estudando essa questão do chá e dando umas dicas, e aí eu mesmo inventei um drink. E aí postei, até para marcar a Carla. Porque as pessoas têm que saber que eu também sou gente, né? Então, eu também de vez em quando tomo um drink, né? Faz parte. Então, e aí você tendo 2, você consegue justamente separar as coisas. O LinkedIn, por exemplo, que é um Instagram muito profissional, eu realmente não posto nada que não seja referente ao meu trabalho. Eu sei que tu estás aí, Carla, por isso que eu mexi contigo. Então, no LinkedIn,
que é profissional, eu realmente não posto nada que não seja absolutamente profissional. E o Facebook eu tenho porque você precisa ter, né? Não dá para ficar fora do Facebook por conta do Instagram. Mas eu não gosto, eu acho que as pessoas fizeram do Facebook um divã de analista. Então também o que eu coloco lá são coisas assim, o que eu publico no Instagram acaba indo para o Facebook também. Então minha primeira dica para os profissionais é, se você quer preservar a sua imagem, tenha 2. E aí você faz o seu pessoal privado, que aí lá você tem meia dúzia de amigos, que você pode brincar, que você pode postar alguma coisa que você não quer que o seu cliente veja. E aí, o seu profissional, você precisa deixar aberto. E aí, nesse, você pensa 1, 10, 20 mil vezes antes de postar alguma coisa que não seja referente ao seu trabalho. E eu acho que aí dá tudo certo. Pronto, tu respondeste a primeira pergunta, né? Já te adiantaste aí Eu conheço a figura, eu sei o que ele vai me perguntar. Exato. Olha aí, a Rose está concordando contigo, a Carla Queiroz também. A Carla. E aí Obrigada, eu passo para a meninas. próxima pergunta, Ana. Como eu, profissional liberal, principalmente, posso vender o meu serviço pensando não apenas sobre a perspectiva do marketing, mas do bom comportamento nas redes? O que é que uma grande empresa Eu acho analisa? que é isso. Então, a grande empresa, elas não estão só no LinkedIn. Elas estão também no Facebook, no tal do Instagram. Então, é a mesma dica. Você tem que ter cuidado com o que é que você posta. Se você tiver cuidado e preservar a sua imagem como profissional no seu Instagram profissional, eu acho que não tem erro nenhum. Agora, você vai postar no seu Instagram profissional, você na farra com os amigos, que não tem nada demais, gente, não sou contra as farras, por favor. Quem gosta, faz. Mas não posta, sabe? Você com cara de bêbado, com cerveja na mão, aquela farra toda. Então não faz isso. Faz isso naquele que é privadinho e que você autoriza quem vai ver essas confusões. Não espalha, não põe para todo mundo. Tem cuidado com a tua imagem. Profissional que não cuida da imagem dele, não pode ser um profissional sério. Não pode se levar a sério. Então você precisa, antes de tudo, cuidar da sua imagem. A gente tem que sempre pensar, Domingos, que cada um de nós é um produto. E eu tenho que, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair de casa, antes de postar qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, eu tenho que analisar e dizer assim: é essa a imagem que eu quero vender? É isso? Se for isso, vá em frente. Cada um sabe de si, eu não estou aqui para dar sermão ou para condenar ninguém. Agora, se eu quero preservar a minha imagem de um advogado sério ou qualquer um outro profissional que precisa de seriedade, mesmo quem tem um trabalho mais leve, precisa, no momento, ter seriedade. Não dá para você ficar brincando, não é verdade? Então, eu acho que é assim, você tem que analisar antes. E aí você posta, você faz, sabe, você pegar, por exemplo, questões políticas. Eu não curto, eu não comento. Eu já trabalhei, eu já fui relações governamentais de uma grande empresa, todos sabem, eu fui relações governamentais da Alcoa durante 10 anos e trabalhei mais 4 para eles como consultora. Então eu não posso falar mal de um governo agora, se daqui a 2 anos, 4 anos, eu vou me relacionar com esse governo. Então eu posso até pensar, eu só não posso externar. Então eu não comento. Quem não pode, quem é profissional, que não pode, que não deve se envolver com política, com religião, enfim, com qualquer assunto polêmico, tem que se preservar. Então não curte, não comenta, porque aquela curtida que você dá, o recrutador viu, o teu cliente viu, e ele vai te cobrar, com toda razão, entendeu? Então eu penso que é por aí. Tu estás avançando nas perguntas que eu ia te fazer. A da política... Não estou, é porque uma coisa puxa a outra. Daí a da política... A da política era a próxima. Eu ia te perguntar o que tu acha exatamente dos profissionais que se envolvem em brigas políticas nas redes sociais, profissionais que, por exemplo,
como nós, advogados, que vendemos um serviço para qualquer pessoa em razão de uma necessidade dessa pessoa, eu tenho a impressão de que é muito complicado, é muito delicado você se envolver em questões políticas, de repente ofender uma pessoa, ofender um O posicionamento. fato de você curtir, Domingos, o fato de alguém postar lá alguma coisa contra um político qualquer, um comentário, às vezes até uma fake news, porque nesses tempos agora, então, está rolando aos montes, mais do que nunca. Então, o fato de você curtir aquela fake news, isso já pode te criar um caso. Isso já pode fazer com que você perca um cliente. Então, sabe, concordou, manda uma mensagem privada. E mesmo mensagem privada, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei de um caso que aconteceu na época do governo Jatene, num grupo de WhatsApp, que um empresário fez um comentário contra o governador. Alguém printou a tela e mandou para o governador. Entendeu? Então, até isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque hoje em dia, acabou a privacidade da gente. Todo mundo sabe o que está acontecendo com você a qualquer hora, a qualquer minuto. Então, basta uma curtida, não adianta você ir lá depois e descurtir. Basta você escrever um concordo, basta você botar um dedinho assim. Alguém printa aquilo e manda para o teu concorrente. E aí? Sabe, tem gente que perde o cliente e não entende por que perde o cliente. Sim, Fazer o você quê? sabe que aconteceu algo próximo da gente exatamente nesse sentido. E aí, às vezes, quem está no poder, não é, usa da tributação, da perseguição política até para atingir adversários. E aconteceu com o empresário também. Exatamente, Fez um exatamente. comentário ruim acerca daquele que estava no poder e aí recebeu uma visita, uma fiscalização da Cefa. Acontece, gente, não tem erro. Né? Por Não tem conta erro. de comentários inapropriados. De comentários e inapropriados. Né? Exato. Ana, agora Oi. quero falar contigo sobre uma situação que nos marca muito enquanto advogados. A nossa apresentação. Você já nos ajudou uma vez, lá na nossa coluna Tributando, falando sobre como nós, advogados, devemos nos apresentar, né? Sobre o ponto de vista dos trajes. Né? A formalidade nos marca muito. Mas, de outro lado, em razão dessa situação da pandemia, nós que trabalhamos nas mídias sociais, se de um lado nós não podemos dar uma relaxada, de outro lado, você acha necessário ainda nós nos apresentarmos com toda a formalidade e rigor que marca a nossa profissão? Não, eu acho que não há necessidade, até porque estamos todos em casa. É óbvio que você não vai fazer, como a gente tem visto por aí, gente sem camisa, gente de pijama, gente praticamente nua, enrolado numa toalha. A gente tem que ter cuidado até com o cenário atrás da gente, para não expor a família, para não expor coisas que são muito íntimas. A gente sempre tem que lembrar, você está perfeito, a gente sempre tem que lembrar que nós estamos em casa. As pessoas sabem, oi Alda, as pessoas sabem que nós estamos em casa. Mas você não precisa expor a casa e expor a família. Você não vai fazer uma live, por exemplo, na sua cozinha, a não ser que você esteja ensinando uma receita. Não é verdade? Então procura um lugar, um cenário, nem que seja só uma parede, uma cortina, procura um cenário neutro que vai dar certo. E também se veste adequadamente, um pouquinho de maquiagem, o cabelo arrumado, basta uma camisa que pode ser até de manga curta. Não há problema nenhum. Você não precisa estar de paletó, gravata, com toda essa formalidade. A não ser se houvesse de você ter que ascender a um tribunal ou através das redes, não é, online. Vamos supor que fosse possível você participar de uma audiência nesse momento, através das redes sociais. É possível, né? Então, agora é possível. Nesse momento, não. Nesse momento, não. Nesse momento, você tem que estar formal, porque você vai estar num ambiente que exige formalidade. Mas, se é como hoje, que a gente está aqui batendo um papo, ou mesmo se você vai atender um cliente pelo celular ou pelo computador, não há problema nenhum de você estar um pouco menos formal. Com uma camisa de tecido, não vai botar uma camiseta, ainda mais com aquelas propagandas horrorosas aqui na frente, ou uma camisa sem manga, nada disso.
não é? Mas uma camisa social de manga curta mesmo, eu não vejo problema nenhum. Não é preciso essa formalidade toda. E as meninas, né? As meninas, basta botar uma camisa de tecido, uma coisinha mais arrumada, até um vestido, alguma coisa. Oi, Paulinha, que entrou aí. Então, alguma coisa mais arrumada. De repente, se você só vai aparecer como... Eu, por acaso, estou toda arrumada, tá, gente? Aproveitei, estou de sapatilha, estou de calça, estou toda produzida. As Mas, lives de são repente, os novos eventos sociais agora. exato, são novos. É a oportunidade que a gente tem de vestir uma roupa diferente da que a gente está o dia inteiro em casa, né? Mas, enfim, mas dá até para botar só a camisa. Se você vai ficar sentada meio corpo, ninguém vai saber o que está para baixo. Tudo bem, só tem cuidado se você precisar levantar para pegar uma água, para pegar um café, que é possível, se não vão te ver de corpo inteiro e aí não dá certo, tá? Muito bem, muito bem. Ana, me diz uma coisa. Na sua opinião, a etiqueta, ela serve, ela nos atrapalha, ela nos ajuda? Qual é o papo da etiqueta? Porque muitas vezes ela é encarada como um bicho de 7 cabeças. Mas eu já ouvi você falar, por exemplo, que ela está aí para nos ajudar. Como é que ela funciona? Qual é a ideia dela? Então, eu digo sempre que, para mim, etiqueta e respeito andam juntos. São sinônimos. Muita gente acha e diz para mim às vezes, Ana, isso é muita frescura. Não é frescura. Respeito não é frescura. Então, se eu respeito um lugar na fila, se eu respeito um sinal, se eu respeito um cruzamento, se eu não paro em fila dupla, se eu respeito uma pessoa que é mais idosa do que eu, a prioridade num supermercado, se eu respeito o direito da outra pessoa, por que que isso é frescura? Não, isso é respeito, mas isso é etiqueta. No momento em que eu passo a reconhecer no meu semelhante aquilo que eu quero para mim, que ele tem os mesmos direitos que eu tenho, isso é ter etiqueta. E isso é basicamente ter respeito. Muito bem. Assim, não, muito bem. Por exemplo, qual o princípio de tudo para uma pessoa ser elegante? É a humildade? É o companheirismo? É a honestidade? É o conjunto de tudo? Eu acho que, antes de tudo, você tem que ser ético, que você tem que ser honesto. E honestidade não é no sentido de, eu não sonego imposto, eu não faço tudo isso que eu disse também. Eu não paro em fila dupla, não é? Eu não fecho um cruzamento, eu não buzino quando eu não preciso buzinar. Eu acho que principalmente isso, você tem que ter ética, você tem que ser honesto e você tem que ter respeito pelas pessoas. Eu acho que esse é o conjunto. Muito bem. Não dá para você diferenciar. Sabe, eu às vezes comento isso na Câmara de Eventos, que eu digo assim, gente, tem tanta gente nessa área de eventos que não tem um CNPJ, que nunca registrou a sua empresa. Porque eu não vou pagar imposto para o governo. Mas vem cá, calma lá, cara pálida. Por que você exige que o governo seja honesto com você? Por que você exige que o político não te roube, que o político cumpra o papel dele, ou em Brasília, ou aqui, ou enfim, seja onde for? E aí, como é que você sonega imposto, você recebe, não paga nada para o governo, e aí só o governo que tem que ser honesto? Só o político que tem que ser honesto e eu não preciso ser? Porque para mim é tudo igual. Para mim é exatamente igual. Sabe, o ladrão que rouba 1 milhão, o ladrão que rouba 1 grão, é ladrão. Não muda. Beth, oi, querida. Obrigada por estar aqui. Beth acabou de entrar aí. Tua companheira de ACP, né? Legal, muito bom. Grande vice-presidente, ela é muito chique. É verdade, aí, ó, com direito à sucessão. Ana, pois é. Em relação a nós, advogados, se você, que é uma pessoa experiente, que trabalhou em uma grande empresa, sabe como é o ambiente do mundo corporativo e tem toda essa experiência de vida aí que você está demonstrando para a gente. Que critérios você utilizaria para contratar um advogado? Então, eu acho que não só um advogado, para qualquer profissional. Antes de tudo, sempre que eu recrutei alguém
enquanto eu era gestora, né, tanto nos outros empregos quanto na Alcoa, sempre que eu precisei recrutar alguém, eu tinha uma coisa que eu fazia sempre, eu olhava nos olhos, antes de mais nada, que eu acho que aqui é que está toda a verdade da gente, e não aqui. Né? Se fosse fácil, você falava tudo e estava tudo bem, mas eu acho que os olhos é que refletem realmente a tua alma, a tua verdade. E eu sempre procurei pessoas que pensassem um pouco diferente de mim, mas que alinhassem. Que eu gosto do contraditório. Eu não quero ninguém de cabecinha assim para mim, entendeu? Eu quero gente comigo, do meu lado, que pensa, que também que discute comigo no sentido de, olha, eu defendo esta bandeira e eu vou defender a minha. E aí a gente chega a um consenso. Eu gosto da negociação. Eu fiz direito, né, Domingos? Eu só não prossegui, sim, mas eu fiz direito. Então, eu gosto da negociação. Eu gosto do contraditório, com base, com fundamento. Sabe, aquela coisa da teimosia? Não, eu quero porque eu quero? Não. Então, eu acho que isso vale para qualquer profissional. É eu sentir que eu estou lidando com uma pessoa que é honesta, que é séria, que tem princípios, que pensa diferente de mim, mas com quem eu posso lidar, com quem eu posso conversar e a gente chegar a um consenso juntos. Muito bem. Uma coisa que nos aflige muito enquanto advogados, aliás, enquanto empreendedores, não é? É a maneira como nós vamos lidar com uma questão sensível. Quando um profissional chega com a gente pedindo uma oportunidade, uma das primeiras coisas que surgem é a questão do valor da remuneração. Em que momento você aconselha nós tratarmos dessa questão? No primeiro momento, não. Faz-se uma conversa em primeiro lugar, para depois tratar disso, ainda mais agora no contexto de pandemia, em que provavelmente no pós-crise nós vamos ter uma pior ainda, que é uma crise econômica. Em que momento eu trato da questão da remuneração? Olha, eu acho que isso é muito relativo, eu acho que vai muito da conversa que você vai ter com a pessoa. De repente, se você identifica que é uma pessoa, logo de cara, que é uma pessoa que não vai contribuir com nada, porque eu acho que isso é importante. O profissional tem que entender que ele precisa daquele trabalho, mas ele tem que ter identidade com aquele trabalho. Porque fazer um trabalho por fazer não vai funcionar. Então ele tem que gostar do que ele faz. E eu acho que durante a entrevista, durante a conversa, você tem como identificar se aquele profissional, como é que ele vai poder colaborar com você. Se ele for uma pessoa esperta, se ele for uma pessoa realmente interessada, ele vai conhecer primeiro a tua empresa, ele vai estudar, ele vai chegar lá sabendo quem você é, sabendo como é que vocês trabalham. E isso vai ajudar muito a ele e a você. Então, se você sente que é um profissional que tem a contribuir, eu acho que não há dúvida, é ser verdadeiro, é ser direto, dizer, olha, vamos falar, porque esse é um assunto que não tem que ter medo. Como qualquer coisa, como admitir e demitir, você tem que ser verdadeiro. Não adianta você vir com rodeios. Em algum momento, o gestor vai passar por isso, não é? Então, isso, sabe, a gente ser gestor tem ônus e tem bônus. Não é só bônus que a gente ganha no final do ano, né? Não é só lucro. A gente tem o ônus. A gente tem o ônus e o mais difícil está justamente aí, que é o lidar com as pessoas. Então, eu acho que se é uma pessoa que você identifica, que a gente identifica, o gestor identifica, que você tem interesse nela, que você vai contribuir, fala claramente. Deixa eu lhe perguntar, qual é a sua perspectiva de ganhos aqui? E aí você diz claramente, olha, isso não dá, dá isso. Entendeu? Eu acho que tem que ser assim, Domingos, eu sou uma pessoa que não sou só franco no nome, eu sou franca mesmo. Na atitude do dia a dia. Eu nunca tive medo. Tudo. Eu nunca tive medo de dizer as coisas. Porque eu acho que tudo pode ser dito. Tudo depende da forma como você diz. Claro. Se você diz, olhando nos olhos, se você diz calmamente para a pessoa, se você explica para a pessoa te agradece o conselho. Agora, se você quer tratar no pisão, no grito, impondo, eu acho que isso não funciona mais para ninguém.
Entendi. Muito bem. Ana, só Sim. fazer uma observação aqui. Algumas pessoas estão comentando e aí eu quero Serginho dizer que Leite. as pessoas podem mandar questionamentos também, que a Ana, Podem, aí, ao podem longo da sim. conversa, ela vai A gente vai nos responder. respondendo. Aliás, oi, Exato. Durva, beijo. Aliás, deixa eu dizer, este livrinho aqui vai ser sorteado. Domingos tem o dele, já Tem aqui, autografado. ó. Ó, pois é. Ele vai ser autografado, sorteado no final da live. A gente vai ver quem entrou, sorteia, e aí a gente entra em contato com vocês pelo direct, pega o endereço direitinho, vê em que nome você quer que seja autografado, e eu mando com um autógrafo bem bonito para vocês, tá bom? Exatamente. E aí tem um bocado de dica. A Érica Exato. quer. Eu quero falar sobre o Tosse aí, livro. Érica. Alda também. Fala Exato. sobre o livro. Eu Esse quero livro foi falar lançado sobre o ano livro. passado. Exatamente, mas vamos lá. Deixa eu As explicar pessoas, o então... livro. Antes de Exato. você falar sobre o livro, deixa eu explicar como é que surgiu o livro. Então, isso que eu te perguntar, como surgiu? A Bianca não vai entrar no sorteio, tá? Não pode, porque tem aqui em casa. Ela tem uma biblioteca não em pode. casa. Tem. Então, mas Ana, Ana, deixa eu te fazer a pergunta, tá? Deixa eu te fazer a pergunta. Faz. A Ana tá apressada hoje, ela quer acabar com todas as minhas perguntas. Não, imagina. Olha, Obrigada, esse é o livro Andréa. da Ana, ela já mostrou, né? O meu tá autografado aqui. E aí eu quero que você fale, Ana, pra gente, como foi que surgiu a ideia do livro, não é? Porque tem uma historinha aí. Tá bom, vou falar. Tem uma historinha. Então, quando eu saí da Alcoa para virar consultora deles, porque eles fecharam o escritório aqui, então eu deixei de ser funcionária e virei consultora. Eu já escrevia, eu sempre gostei de escrever, sempre li muito e gostava de escrever. E aí eu inventei de criar um blog. E aí as meninas lá da Temple, a Cleide, que atendia até a Alcoa naquela época, eu falei, Cleide, o que tu achas? Troquei uma ideia, a Cleide falou, olha, eu topo, vamos lá, a gente te ajuda com esse projeto. Aí criaram o projeto, me indicaram uma empresa para poder colocar na internet, porque eu não sabia nada, eu só sabia escrever e não sabia fazer mais nada. E aí tive que ter um treinamento, e aí o Eric veio, me ajudou, botou um profissional dele, eu tinha aulas para saber como postar, como colocar foto, como fazer isso, como fazer aquilo. No início apanhei horrores. Mas enfim, então, ano passado eu fiz 60 anos. E aí eu tinha uma ideia, eu digo, bom, gente, eu já plantei. Olha lá, eu já tive filho, eu já plantei árvore, eu preciso escrever um livro. Tem que deixar alguma coisa, né, aí de herança. Aí meu marido disse assim, Ana, por que você não pega, já tem tanto texto escrito, eu já tinha o blog há 3 anos. Por que tu não pegas os textos e publicas? Eu falei, imagina, Valdemar, quem vai comprar um livro meu? Publica, pelo menos, né? Você fica com registro e tal. E aí, quando foi em dezembro do ano anterior, de 2018, eu comecei lá, Cleide, tu me ajudas? Ela falou, eu te ajudo. Seleciona os textos, a Mirtes tem experiência com edição de livro, a gente te ajuda. Comecei a selecionar os textos. Quero confessar que foi a parte mais difícil. Porque eu tinha, gente, mais de 400 textos escritos, porque eu tenho uma produção de 4 textos por semana. Então, eu tinha uma quantidade enorme, 3 anos, eu tinha 400 e tantos textos escritos. E aí, selecionar, porque eu falei, bom, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de editar mais um. Então, eu quero fazer desse um livro que reflita um pouco do blog, né? Que no blog eu falo de etiqueta, de comportamento, de mesa, de família. Eu falo da etiqueta profissional, falo da etiqueta social. Eu queria que o livro refletisse um pouco tudo isso. A Rose foi uma fofa, revisou o meu livro todinho. Foi excelente. Eu só tive gente boa me ajudando, gente. Graças a Deus eu tenho muitos amigos. Aí começamos a pensar no projeto do livro, né? E aí, assim, fui envolvendo, selecionei os livros, aí fomos envolvendo as pessoas. O doutor Oswaldo, que foi meu primeiro patrão, a quem eu devo muito, ele fez o texto de abertura do livro, que eu digo para ele, o melhor texto do livro é o seu. Que é um texto lindo, que eu nem mereço tudo aquilo de elogio. Oi, Claudinha. Cláudia Freire, que entrou aí. E aí, o Otávio, que era o revisor oficial da Mendes, junto com a Rose, fizeram toda a revisão do texto, né? Obrigada, Andréa. E aí, o Zoca,
que é filho da Dina Fernandes, que também é um amigo muito querido, fez as ilustrações do livro. A Luciana do GQ fez a foto de capa do livro. Então, vocês viram que eu consegui reunir um time, não é? Obrigada, Rose. Eu consegui reunir um time, gente, de muita qualidade. E aí ficou um livro bonito aí para fazer o lançamento do livro. As meninas da Câmara, a Lúcia, a Nívia, a Andréia, a Fernanda me ajudaram. E aí o Polo Joalheiro me cedeu o espaço. E aí eu fiz uma missa, né? O padre Cláudio foi lá, fez a missa, que era... Não cabia todo mundo na igreja, então eu tive que, infelizmente, fazer a missa mais restrita, só para os amigos e para a família, e nem todos os amigos puderam ir, porque a gente só tinha 80 lugares. E logo em seguida a gente fez, então, o lançamento do livro. Eu tenho vontade de editar mais um livro, não sei se vou conseguir. Ah, esqueci que o Pojucan e o Rômulo Neto me ajudaram na impressão do livro. Foi feito na gráfica, na Roma, e fizeram esse livro lindo, sabe? E praticamente me deram de presente, porque foi um custo assim, muito acessível para mim. E ficou muito bonito mesmo. Então eu tenho muita vontade de editar um outro livro, talvez com uma parte só profissional. E já me fizeram um desafio também para eu começar. O paraense tem muito dessa coisa que é muito nossa, né? Da linguagem, das comidas, dos gestos, até das palavras. Então, uma vez me desafiaram: Ana, como é que a gente toma tacacá sem perder a elegância? Eu falei, bom, se a gente vai falar de tacacá sem perder a elegância, eu quero dizer que eu tenho que pesquisar mais e eu tenho que escrever um livro só sobre o paraense, como é que o paraense não perde a elegância sem deixar de ser paraense. Aí esse livro exige um pouco mais de pesquisa, porque eu não tenho todo esse conhecimento, não. Mas o profissional talvez saia. O profissional está mais fácil de sair. Entendi. Um que foque só no profissional. Né? Agora, Ana, me conta a tua trajetória. Você já foi professora de inglês, não é? Você já trabalhou numa grande empresa? Você já foi professora universitária? Como foi que você chegou até... Eu sou meio audaciosa, sabe? Então, eu sou meio audaciosa, sabe? Mas assim, sempre com muito respeito, sempre com muita humildade. E eu fazia direito e era estagiária na Telepará, na área jurídica da Telepará. E aí, a Lília Cebolão era da área de marketing. A gente ficava no mesmo andar. A Lília é minha amiga até hoje, a Denise. E aí, a Lília um dia chegou comigo e falou assim: Ana, bora comigo bem ali na Mendes Publicidade. Eu falei: fazer o quê, Lília? Não, é porque eu recebi um convite para ir trabalhar na Mendes, mas eu vou casar daqui a um tempo. O Fernando, que seria o futuro marido, não está querendo que eu trabalhe assim e tal. Bora lá, Ana, porque aí eu vou agradecer, vou declinar e tal. Eu falei: eu vou. Nunca entrei numa agência de publicidade. Deve ser muito legal, né? Vamos lá. Aí fomos recebidas pelo doutor Oswaldo. Uma cara de brabo, né, Rose? De uma cara de brabo danada. Aí entramos, eu calada, quieta no meu canto, a Lília falando, etc, etc. No final, ele se virou para mim e disse assim: você faz o quê? Eu disse: olha, e falaram sobre publicidade e tal. Aí eu falei assim: eu faço direito. E ele disse: eu também fiz direito. E estou aqui na publicidade. Aí eu disse: o senhor não quer me dar uma chance? Se o senhor me der uma chance, eu não sei nada de publicidade, mas eu garanto que eu vou ser sua melhor aluna. Eu não sei se ele se lembra disso, Rose. E aí, não é que ele deu. E aí eu fui para lá. Comecei lá na Mendes, no atendimento. Era eu, o Durval Pinheiro e o Ronaldo Mendes. Ah, não, ainda tinha o Felipe Chama. Era eu, Durval Pinheiro, Felipe Chama e o Ronaldo Mendes, irmão da Rose. E foram eles que me ensinaram tudo. Na verdade, eu acho que, assim, muito mais do que aprender sobre publicidade, eu fiquei 11 anos na Mendes. Muito mais do que aprender sobre publicidade. Eu acho que eu aprendi... Obrigada, Rose. Eu acho que eu aprendi a ser uma excelente profissional, sabe? Porque o doutor Oswaldo era extremamente exigente, mas ele tinha muita paciência para quem queria aprender. E eu acho que eu fiquei igualzinha, sabe? Porque eu tenho muita paciência com quem quer aprender. Eu só não tenho paciência com quem é meio burrinho. Isso eu não tenho muito, não. Mas eu reconheço. Mas eu fiquei, assim, muito exigente. E aí, de lá, eu tive um convite para ir para a TV Liberal.
a TV Liberal estava começando essa história de TV por assinatura. E eu frequentava muito a TV Liberal, até pelo meu trabalho, né? E lá na Mendes eu fiz de tudo. Eu fui do atendimento, eu fui da produção audiovisual. Eu só não fui da mídia, porque eu não gostava muito, achava aquilo muito parado, né? Oi, Nívia, uma grande amiga que entrou aí. E aí, a TV Liberal estava começando a montar a TV por assinatura, que ainda era com aquelas antenas parabólicas. E o Fernando me convidou para ir para lá justamente para montar. Eu comecei desde o iniciozinho mesmo, desde o contrato social, tudo direitinho. Aí, de lá, eu fui para a TV Liberal mesmo, para gerenciar a área de operações comerciais. E aí não parei mais, né? Daí fiquei na TV Liberal também muito tempo. Fui para a Mesbla. Eu gerenciei a parte de visual da loja da Mesbla. Eu cuidava de todo o visual da loja. Vitrine, supervisionava essa equipe toda que fazia vitrine. Tudo que ia para os manequins era eu que escolhia. Então, e aí fazia isso. De lá, da Mesbla, eu voltei para Mendes. Ainda fiquei mais um tempo na Mendes. E aí, depois disso, acho que depois disso foi que eu fui para a TV Liberal. Acho que foi assim. Se eu não estou trocando mais as coisas, porque também já tem muito tempo isso, né? Eu já sou aposentada. Então, pois é. Aí depois, foi isso. Não, da TV Liberal é que eu fui para a Mesbla e depois voltei para Mendes e depois voltei para a TV. Bom, enfim, uma confusão assim. Contanto que da área de operações, eu fui para a área de eventos, que foi criada na TV Liberal, não existia. E aí a Ângela Maiorana é que cuidava e me levou para trabalhar com ela. E não só da TV, eu cuidava dos eventos do grupo todo. De lá, eu saí para Alcoa. Onde foi fica muito Alcoa? engraçado. Fala pra gente. Então, Alcoa fica em Juruti, na tua terra, menino. Ele quer falar da terra dele, é por isso. A Juruti, a Alcoa que botou Juruti no mapa. Quero te dizer que Juruti nem existia no mapa. Foi a Alcoa que colocou. Então, como é que eu fui parar na Alcoa? Eu estava com a Ângela, na TV Liberal, recebi um convite da Messiana, que trabalhava na Gestor. Eu fui indicada pela Gisele Morgado, minha prima querida. Eles estavam precisando de uma pessoa para ser relações governamentais aqui em Belém. E a Gisele já tinha trabalhado com a Messiana. E a Messiana, então... Oi, Lília! Olha a Lília aí na família. A Messiana, então... Pois é. A Messiana, então, ligou para a Gisele para perguntar se a Gisele tinha alguma indicação e tal. A Gisele disse, só tem uma pessoa. E me indicou. Aí ela me ligou. Eu me lembro que quando eu fui para a entrevista, eu disse assim para ela, onde é Juruti? E aí ela disse assim, não sabia, gente, estou dizendo. Foi a Alcoa que colocou Juruti no mapa. Ei, não exagera! Extremo oeste do estado, quase caindo já no Amazonas. Tem mais influência do Amazonas do que do Pará. Disse, na verdade. Verdade. Pois é. Aquele Festival das Tribos é igualzinho o Festival de Parintins. Quer dizer, é mais bonito. É verdade. É mais bonito. É verdade. Aí eu me lembro que eu disse assim para ela, se for para trabalhar lá, esquece que eu não vou, não. A conversa encerra aqui. Ela falou, não, é para ficar aqui. Pessoa doida, né? Como é que a pessoa diz um negócio desse numa entrevista de emprego? Não façam isso. Não façam isso que não funciona. Se você quiser um emprego, não funciona. E aí, então, já existia o Festival das Tribos, Capelone. O Festival das Tribos é muito antigo. Então, aí eu fui para Alcoa, montei... Olha... Vocês viram que eu tenho mania de montar os lugares, né? Vocês viram que eu tenho mania. Diz que não foi Alcoa, foi o minério. Pode ser. Então... vocês já viram que eu tenho mania de montar lugar, né? Eu montei lá a ORM Cabo quando começou, e aí depois montei o escritório da Alcoa, eu, Carlos Alves e o Márcio Maza, que era um arquiteto que veio de São Paulo para montar o escritório. E aí nessa toada eu fiquei, gente, por 10 anos, né? Fiquei por 10 anos, depois mais 4. Agora, nessa história dessa pandemia, infelizmente, não renovei mais meu contrato, isso é uma coisa que acontece. Na verdade, todo mundo, os prestadores de serviço em geral, estão perdendo os seus contratos, mas assim, eu compreendo, não é?
Mas assim, sair numa boa, sabe? Ganhei flores de agradecimento. O Otávio, que é o presidente atual, me ligou, ele próprio, e a gente conversou aí durante 1 hora, e ele agradeceu muito o meu trabalho. E como ele disse, Ana, quem sabe as coisas mudam, né? E um dia você ainda volta para prestar serviço para a gente. E eu sou super tranquila com relação a isso, sabe? Ah, que super legal. tranquila. Bacana. Agora, Ana, Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que, sabe, claro. quem fica desesperado, e a gente se reinventa, gente. Eu já estou assim com 1000 projetos na cabeça, 1000 coisas que eu quero fazer. Não pensem que eu vou ficar parada, porque eu não vou. Eu já estou com 1000 coisas na cabeça. Eu acho que eu não sei se eu vou arrumar tempo para fazer tudo que eu quero fazer. Se liberarem a gente para sair na rua, aí eu não vou dar conta de tanta coisa que eu tenho na cabeça. Além de correr, né, Ana? Que você corre, né, então? Sou corredora. Pois é, metida corredora. Eu e o Domingos. Domingos corre comigo. Agora, o Domingos tem 30 anos, eu tenho o dobro. Eu tenho o dobro da idade dele. E ele quer que eu acompanhe o dele. Não tem condições, ele quer me matar. Não dá. Olha, nossa live tá animada aqui. O povo tá participando, graças a Deus. Tá animada. E a ti, né, Ana? Porque a maioria das pessoas são tuas conhecidas, né? Verdade. Mas tem muita gente conhecida tua também por aí, né? E Ana, me diz uma coisa. Fala. O que é pior? É trabalhar com etiqueta profissional, pessoal ou relações públicas? Eu acho que no final das contas as coisas não são muito diferentes, porque eu acho que tudo tem a arte na negociação. Não pensa que porque eu sou consultora de etiqueta, que nos meus cursos, nas minhas palestras, eu também não sou questionada sobre algumas coisas. Então, e eu gosto disso. Eu acho que as pessoas têm que questionar mesmo. Aquilo que eu disse, o contraditório é legal, né? O contraditório é legal, mas você tem que ter argumentos. Eu só dizer, não, eu não faço isso porque eu não acho certo. Não, me ouve. Então, assim, tudo eu procuro me basear em fatos. Diz a Cláudia que eu sou ligada em 220, acho que é, Cláudia, pior que é. Tudo eu procuro me basear em fatos. Eu gosto muito de história. Então, eu começo, todos os meus... Quem já assistiu um curso meu, quem já assistiu uma palestra, eu começo contando a história da etiqueta. Porque as coisas não começam quando você entra na história. Tudo vem de lá de trás. E a gente vai, então, né, até os gestos da gente. Eu gravei, inclusive, um vídeo sobre isso que está lá no portal, que até o aperto de mão, como é que isso começou. As pessoas começaram a apertar as mãos das outras para evitar serem mortas. Porque a mão direita é que eles lutavam, é que eles usavam a faca, a espada, para se defender. Então, se no momento eu te estendo a mão, eu não estou armado. Eu não vou te matar. Entendeu? Então, tem muita história por trás disso. Então, tudo o que eu digo tem fundamento. Eu não digo as coisas por dizer. Então, se eu estou dizendo com fundamento, é mais fácil de eu conseguir te convencer a mudar comportamento. Porque é o que eu sempre digo, gente, eu dou todas as informações, eu dou toda a base para que você se convença de que você precisa mudar o comportamento. Mas é você que muda o comportamento, não sou eu. Porque eu estou ali naquele tempo, depois eu vou embora. Se você não aprender... Agora, vem cá, a gente não aprendeu a lavar as mãos corretamente? Então, por que a gente não aprende? Não é? A gente vai deixar de... Eu acho que nunca mais a gente vai deixar de lavar as mãos como lava hoje, porque a gente vai ter medo. Então, por que eu não aprendo a usar os talheres corretamente? Por que eu não aprendo a me portar numa mesa corretamente? Eu não preciso saber usar todos os talheres, eu não preciso saber usar todas as taças, mas eu preciso saber o mínimo para, sabe, para ser civilizado. Não é? É verdade. Para ter Ana, civilidade. Tu chegaste a ler os comentários. Como é que a gente está de tempo aí, hein? Porque a gente fala. Ah, não está dando tempo. Olha, não está dando tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Você gasta a ler os comentários da Alda e da Rose? Não dá tempo de ler. Elas estão detonando aqui. Pro tanto que o Domingos come, tem que correr muito. Estão detonando a ti. Que come.
Gente, vocês não têm ideia que esse menino come, mas ele tem 30 anos, ele pode. Né? E Ana, eu tenho que ter nutricionista. Olha, daqui a pouco tem a live da revista toda da Alda, né? A gente tem que ir lá. Tem que terminar então, aqui, a gente vai lá. Exato. Vamos lá, olha, Ana. A Lília está perguntando para se importar nas reuniões de trabalho. Exatamente, Lília, está certíssima. Última pergunta para a gente se encaminhar para o final. Depois da pandemia, a pandemia vai ser um crivo, né? Que ela vai selecionar indiscutivelmente as pessoas. Em termos de comportamento, muda alguma coisa de essencial? O que você tem aí para nos dizer em relação ao futuro? Então, Domingos, eu acho que sim. Eu acho que a primeira coisa que vai mudar é que a gente precisa rever as nossas crenças. Porque muita coisa que a gente tinha como certo, a gente vai ter que repensar, porque não vai funcionar. Uma outra coisa que hoje eu estive pensando, e eu por acaso toquei no assunto, é o aperto de mão. Será que a gente ainda vai continuar apertando a mão do outro? Eu acho que num primeiro momento, a gente vai ter receio até disso. E a gente vai ter que entender os receios da outra pessoa. Então, eu acho que cada vez mais o que a pandemia está nos mostrando é que, primeiro, a gente precisa aprender, sozinhos nós não somos nada. Que a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Que a gente precisa ser responsável. Eu acho que a gente precisa também ter empatia, compreender o serviço, compreender a vida, compreender as necessidades do outro. E mais uma vez eu volto para o respeito. Viu que a gente roda, roda, roda e a gente não sai disso, porque não dá para sair de etiqueta sem pensar imediatamente em respeito. E eu acho que cada vez mais, eu sinceramente espero que as pessoas exercitem isso. Porque eu acho que você exercitando o respeito, você exercitando a civilidade, as coisas, o restante a gente dá conta, sabe? Vai acontecer naturalmente. Nossa, Ana, a live foi além das minhas expectativas. Olha, eu gostei muito de conversar contigo. Espero que tenham gostado também. Nós cumprimos, né, a nossa ideia, que era bater um papo sem negócio decorado, sem perguntas pré-fabricadas. Nós traçamos um rumo, seguimos esse rumo e aqui estamos com os nossos amigos, eles estão participando. A sua filha aí mandando um abraço para o povo. Os nossos não, ela está dizendo que nem abraço e nem beijo no rosto. É verdade, eu acho desculpa. Ela não quer abraçar o povo. Ela não quer abraçar o povo. Não é isso, é o depois da pandemia. Eu acho assim que a gente vai ter alguns receios. E eu acho que isso, você tem que ser muito, muito honesto e muito tranquilo para perceber isso. E não exigir que o outro tenha um comportamento como você quer. Sabe? Então, é o que eu disse. Cada vez mais a gente vai ter que exercitar respeito, cidadania, empatia, cada vez mais. Né? Ana, onde eu encontro esse tesouro para comprar? Então, eu tenho, quem quiser, o livro custa R$40, mas agora na pandemia, como está todo mundo trancado em casa, precisando ler, eu estou vendendo a 30, pode me mandar no direct que eu mando deixar. E aí eu dou minha conta e a pessoa deposita no Banco do Brasil, ou se quiser, se for portaria de prédio, pode deixar o dinheiro no envelopinho que eu pego, já deixo autografado. E tem também, ele está à venda na Fox, só que a Fox está fechada por enquanto. Né? Então, quem quiser, as livrarias estão fechadas, né? Então, quem quiser, eles só estão fazendo delivery de alguma coisa do café. Então, quem quiser agora, durante a pandemia, me manda um direct, manda pelo etiqueta e tal, me manda o endereço, me manda que quer, fica R$30, e eu mando deixar lá na casa já autografado, e aí a pessoa diz como quer me pagar. Se quer depositar, eu dou a conta do Banco do Brasil, se não, pode deixar o dinheiro na portaria, que eu deixo no envelope direitinho, higienizado, o livro vai higienizado, então pode pegar na boa, deixa o dinheiro para mim na portaria que eu pego. Não tem problema nenhum. As pessoas que queiram eventualmente também contratar os seus serviços no pós-pandemia podem te chamar via É só me chamar pelo direct. Exatamente. Aliás, tá rolando uma ideia aí de consultoria online, tá? Poxa, essa bacana. É uma das ideias. Mas eu ainda estou estruturando. Quando eu tiver com tudo estruturado, a gente vai divulgar. Mas vai rolar aí uma consultoria online.
nós estamos acabando o nosso tempo. Eu quero te agradecer. Foi uma grande honra te ter aqui com a gente. Imagina, Domingos. Ouvindo as tuas lições, compartilhando contigo desses momentos tão importantes, porque você, além de ser uma amiga de projeto, amiga de vida, é uma grande profissional que está para nos ajudar. O meu agradecimento em meu nome próprio, em nome do meu Eu que te agradeço, não é? querido. Em nome Obrigada. do meu sócio, de cuja mãe você é muito amiga, por sinal, também, muito não é? amiga. Piedade é uma Exatamente. querida. Exatamente. É uma querida. Então, aí o nosso agradecimento a você, nosso agradecimento sincero. Você tem 5 minutos para dar o seu recado final, falar alguma besteira, soltar uma piada. Obrigada. Não, besteira eu não falo, deixa disso. Bom, eu não vou conseguir agradecer a todos os amigos queridos que entraram, né? Infelizmente. Muito obrigada. Obrigada por nos assistir, obrigada por essa oportunidade. O Domingos é uma pessoa que eu adotei como filho, porque ele é mais novo que a Bianca. Então, eu adotei o Domingos como filho. Eu vou adotando aí uns filhos por aí. E eu adotei o Domingos também, é uma pessoa, é um advogado que, apesar de jovem, é muito competente, muito querido e também está sempre disposto a me ajudar. Tudo que eu preciso, o Domingos está lá, presente. Então, mais uma vez, foi um prazer enorme. A gente tem essa facilidade de papo, é por isso que a coisa funciona. Gente, muito obrigada a vocês. Desculpa não poder nominar a todos, mas valeu por perder essa horinha ou aproveitar essa horinha para aprender um pouquinho, né? Porque a gente sempre aprende. E se quiserem mandar perguntas, manda pelo direct, manda pelo WhatsApp. Eu respondo com o maior prazer. Se tiver sugestão de Ana, grava um vídeo sobre isso, manda, pelo amor de Deus, porque eu já estou exercitando toda a minha criatividade, inventando o que eu posso gravar em casa para postar no Muito portal obrigado, Nova Lilian. News. Muito obrigado. Tá bom? Obrigada, gente. Já vai cair? Não, Deixa tem 4 gravando, minutos pra quem ainda pelo meu... Ai, menino. Né? Se quiseres continuar falando aí, de repente, em outro Então, momento... olha... Então, a gente está aí com vários projetos, né, como eu disse, e se alguém quiser assim, Ana, eu quero montar uma mesa, vem aí Dia dos Namorados, olha, eu vou dar um monte de ideia. Eu vou fazer uma live, vai ser dia 9, eu vou divulgar, o Mauro me convidou ontem, a gente vai fazer uma live que eu vou dar um monte de dicas de como é que os namorados mantêm a elegância num dia de namorados, cada um na sua casa. Porque não vai dar para se encontrar, né? Mas eu vou dar um monte de dicas bem legais e aí vocês vão poder acessar. A gente vai divulgar, eu vou divulgar pelo Etiqueta e Tal, o Domingos me ajuda a divulgar também. Claro, e claro. Aí vocês entram lá, porque vai ter mais novidades aí. Vai vir uma live, ontem também recebi um convite do Sérgio Lobato. A gente também deve estar fazendo uma live aí, eu e ele, para bater um papo também sobre música, sobre comportamento e como é que a gente se ajuda nesse momento de pandemia de todo mundo dentro de casa. Porque eu acho que a gente ainda demora um pouquinho a sair desse cárcere privado. Ana, infelizmente. 2 minutos para o nosso encerramento. Né, Domingos? Exatamente. Gigi, querida, você entrou agora, mas a gente vai deixar gravado, Gigi. Claro, vamos publicar. A Ana vai publicar lá no Etiqueta e Tal, e eu vou deixar publicado aqui no Instagram do escritório, para vocês que não conseguiram acompanhar. Mas deixa gravando. Põe para gravar no final, que senão depois eu não consigo. Tá? Exatamente, exatamente. Ana, muito obrigado, minha amiga. Tá? Aqui vai meu agradecimento, dessa vez final mesmo, para você, senão o Instagram nos expulsa. Tá? Gente, ó, beijo, fiquem com Deus, se cuidem, respeitem o que estão dizendo por aí, porque essa doença é realmente muito séria, a gente tem perdido muita gente querida, muita gente que não era ainda para ter ido, mas enfim, Deus é que sabe, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, olha, gente. Um coração para todos, beijos, 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 obrigada, Domingos. Tchau. Tchau, tchau.